Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Vamos dar início ao culto nessa manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, continuando o nosso culto no dia de aniversário, 47 anos de trabalhos desta igreja, né? E vamos nos colocar de pé neste momento, vamos realizar uma oração nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvarmos e engrandecermos o seu santo e bendito nome. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui, te pedimos que possas abençoar cada irmão que aqui está, a próximo espaço daqueles que ainda virão, que assim juntos possamos fazer assim o teu trabalho, Pai, possamos ser edificados pela tua palavra. Abençoa todo o transcorrer deste culto, Pai, os louvores, o café de comunhão, que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus assentar, vamos cantar o primeiro cântico. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Vamos cantar também o hino de número 162, Vigiar e Orar. Hino de número 162. Vamos nos colocar de pé para cantar este hino do cantor cristão e logo após estaremos fazendo a leitura bíblica do Senhor. Vamos cantar 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares. Relembra as bênçãos do celeste amor.
conta Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Mateus 21, do versículo 18 ao 22. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: eu em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela leitura que foi realizada. Te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas. Abençoa todo o transcorrer deste culto, que seja tudo feito para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar mais um cântico. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor em sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor e sacrifício.
vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nosso tema, o Rei está voltando, e o que eu vou falar hoje pela manhã também pode estar incluído no tema O Rei está voltando. E à noite nós estaremos falando sobre o juízo, né? O rei vai voltar e vai julgar. Então nós vamos falar à noite sobre o juízo do rei em sua segunda volta. Okay? Esteja bem em alerta e ore a Deus, possa haver conversões de almas para o reino do Senhor. Convido a você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E pedimos àqueles que podem, porventura, ficar de pé, que assim façam em reverência à leitura da palavra de Deus, que está registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, e assim diz as Sagradas Escrituras: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O povo de Deus diz: amém. Pai, a tua palavra, ela foi lida. Fala a nós nesta manhã maravilhosa para a glorificação do teu nome e edificação de nossas vidas espirituais. Nós te pedimos, abençoa cada pessoa que se faz presente, que o Senhor possa ajudá-las a entender a tua palavra e aplicá-la em suas vidas. Abençoa aquelas que não puderam chegar, Pai, por motivo de enfermidades. Que o Senhor venha conceder-lhes saúde para que nos próximos cultos já estejam conosco. Abençoa todos quantos estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Querido Pai, que a tua palavra ela vá de encontro à necessidade de cada um, para que o Deus, suprida as suas necessidades, venha te servir de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Te peço essas bênçãos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Amados, eu estava pesquisando sobre os argumentos, né? Que muitos crentes não querem contribuir com os dízimos. E pasmem, a gente fica assustado. Eu estava olhando
um trabalho de um pastor, Josué, e ele fez a sua tese baseada nos dízimos, é um trabalho muito bom. E aqui está, ele apresentou alguns argumentos que muitos crentes apresentam para não contribuir com a obra do Senhor, mas são argumentos que não convencem de maneira nenhuma aqueles que são fiéis a Deus e que ministram também a palavra do Senhor. Então nós vamos meditar nessa manhã sobre argumentos que não convencem, apresentados por antidizimistas. São argumentos que são apresentados por aqueles crentes que não querem entregar o que é do Senhor, né? Não, eu não vou entregar, eu vou pagar dízimo, não. Dízimo é do Velho Testamento. Não estou convencido de que dízimos e ofertas é para entregar, principalmente o dízimo, né? A oferta ele entrega ainda porque ele pega R$2 e entrega R$1 se ele tiver, né? Mas a oferta também é do Velho Testamento, tá? O dízimo antes do Antigo Testamento, você vai, né, lá com Abraão, foi Abraão que começou. Mas vamos então olhar alguns argumentos que eles apresentam para não entregar o dízimo. Os antidizimistas é aqueles que não entregam, não gostam de entregar o que é do Senhor e ainda aconselham outros ainda a não entregar o que é do Senhor. Com um detalhe, gosta de participar das bênçãos do dízimo. Gostam, né, irmãos? Eu estava ouvindo a história de uma pessoa que na casa dele ele quase não come, mas na casa dos outros ele come que uma beleza. Na casa dele ele não come muito não, sabe? É regado. Mas na casa dos outros o camarada gosta de comer à vontade. Não gosta de levar muita gente também para a casa dele. Não, levar visitas. Mas gosta de participar da casa dos outros, né? E assim são muitos os antidizimistas. Não entregam e ainda aconselham os outros, mas gostam de participar de todas as bênçãos que o dízimo traz. Então vamos meditar, apresentados aqui nesses argumentos que não convencem por antidizimistas. Primeiro argumento: não são convencidos de que o crente deve entregar o dízimo. Primeiro argumento é esse: não são convencidos de que o crente deve entregar o dízimo. Mas pastor, se eu só falo em dízimo, tu vai deixar de olhar de estudar a Bíblia, porque a Bíblia está falando. Uma vez eu pregando lá em Codajás, falei sobre o inferno, falei mais sobre o inferno do que o céu. Aí uma pessoa, depois terminou o culto, saiu reclamando, disse: pastor, só fala do inferno. Você sabia que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu? Pois é, e a Bíblia está dizendo que o inferno existe. E ela está falando aqui dessa contribuição, lembrando que é para o povo de Deus. Aí você diz: mas eu não entrego. Bem, não é para você, filho. Se você não se considera como um crente em Jesus, não se preocupe não. Precisa você cooperar com nada não. Isso aqui é para o povo de Deus, um alerta para os crentes. O que eles dizem? Então, podemos imaginar que não há um crente contrário à entrega do dízimo que não apresente esse argumento. Não existe nenhum contrário à entrega do dízimo que não apresente esse argumento, que não entrega o dízimo porque ele não está convencido de que o dízimo é preciso entregar na casa do Senhor. Por isso ele não entrega, não é? Mas cremos, irmãos, que o crente comprometido com Deus está convicto que esta é uma contribuição do Novo Testamento. O crente comprometido com Deus, ele sabe dos compromissos que tem a igreja do Senhor Jesus. E ele sabe que é uma contribuição também do Novo Testamento, que foi aprovada no Novo Testamento, porque o Novo Testamento faz parte da Bíblia. Ele não está fora da Bíblia. Foi inspirado pelo mesmo autor do Velho Testamento. O autor do Velho Testamento não são aqueles escritores que escreveram. Eles apenas escreveram o Velho ou o Antigo Testamento. Mas o autor é o Espírito Santo. E aqui também, quem inspirou o autor do Novo Testamento é Deus, é o Espírito Santo quem inspirou os apóstolos ou os escritores
a escreverem o Novo Testamento. Então nós temos aqui uma contribuição cristã, logo, todo crente fiel ao Senhor contribui para o progresso financeiro do serviço cristão. Sabe, nós fomos agora lá para, sábado nós estivemos lá no Manaquiri, e o pastor Samuel pagou, lá de Manacapuru a Manaquiri, 50 reais, e é bem perto, e de Manaus para Manaquiri está 60 reais na lancha, né? Então veja bem, a igreja, ela investe todo mês lá na congregação de Manaquiri, pagando o transporte do evangelista que vai para lá, 2 vezes no mês, a igreja paga transporte. Isto dá um total de R$ 7.200 anualmente. E de onde é que nós teríamos que pagar tudo isso, se não fosse da contribuição dos crentes fiéis ao Senhor, comprometido com Deus? Ele teria que chegar toda semana com a cara lisa, lambida, lá no porto de Manaus e pedindo uma carona ou uma passagem, que nem diz o povo do interior, né? Pedindo uma passagem para levar ele para Andiroba, para lá ele anunciar o evangelho, a palavra de Deus, como fazem muito aqui nesses ônibus, né? Para dar o golpe. Eu não dou uma contribuição para esse daqui do ônibus. Então, amados, essa contribuição é para o progresso financeiro do trabalho de Deus. É para o trabalho de Deus, é finanças, porque o trabalho de Deus precisa de finanças. Deus não precisa, Deus não precisa, mas o trabalho dele precisa. A obra de Deus precisa. E quando estamos falando de obra, serviço de Deus, não estamos falando também só de sustento missionário, como o sustento ministerial pastoral. Mas nós estamos também, aqui está envolvido a ajuda que a igreja também ela dá aos irmãos. Quantos irmãos a igreja tem ajudado? E de onde vem essas verbas? De onde vem esse dinheiro? É da contribuição de cada um. O segundo fracasso que os antidizimistas apresentam, o medo do fracasso financeiro. Esse é o segundo argumento que eles apresentam. Ficam com medo de fracassar financeiramente. E sabe o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo aqui no versículo 10? O que Paulo diz? Olha, vamos repetir novamente. Ele fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Aí muita gente diz assim, não, o dinheiro é mau. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é mau. Ela não está dizendo. Preste bem atenção no que diz o versículo. Nós tivemos agora café pela manhã. E foi comprado todo esse alimento com dinheiro, não é isso? Isso é mau? Não. Você vai na loja, compra uma roupa, é para você, é um bem, né? Para você. Compra teu alimento todos os dias com dinheiro, não é isso? Isso é mau? Não. Mas o que diz então o apóstolo Paulo? Ele diz que o amor do dinheiro, esse amor significa literalmente afeto pela prata, ou seja, afeto, amor pelo dinheiro. Gente que tem amor pelo dinheiro, né? Amor pelo dinheiro, ele não contribui. Eu vi alguém falando assim, rapaz, o fulano ele tem um comércio, tu sabes que ele não viaja, ele não sai para canto nenhum, esse é escravo do dinheiro. Então quantos vivem da mesma maneira, né? Ama o dinheiro. O dinheiro em si não é mau, pois é uma dádiva de Deus. Está lá em Deuteronômio 8:18. Vamos olhar rapidamente para Deuteronômio 8:18. Vamos ver se é ou não é uma dádiva de Deus. Se é mau, é ruim o dinheiro, o que a Bíblia diz? Então veja bem o que ela diz. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então é Ele que te dá o quê? Riqueza, não é isso? Por causa do dinheiro, muitos matam. Amor ao dinheiro, muitos matam. Destroem, roubam, porque querem muito dinheiro, para dizer que estão ricos, são milionários. Então é desse lado, dessa parte que a Bíblia está falando.
E que há muitos crentes que estão incorridos nesse meio, não querem contribuir com medo do fracasso financeiro, porque acham que se contribuírem vão ficar pobres. O apóstolo Paulo, ele condena o amor ao dinheiro. Veja bem 1 Timóteo 6 e 24. Vamos voltar para 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 24, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Não é o 24. Deixa eu ver aqui. Aliás, lá, deixa eu ver se é esse aqui, 1:24. Eu acho que eu errei aqui a referência. Mas eu errei aqui. Então, é uma característica dos falsos mestres que ele está dizendo. Paulo fala que é uma característica dos falsos mestres, o dinheiro. E o apóstolo Pedro, escrevendo em 1 de Pedro, capítulo 5, vamos olhar lá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, olha o que diz aqui o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E ainda, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, vamos olhar aqui, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, olha o que Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda a maldade dos ídolos, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, desejar ardentemente como criança, recém-nascidas e genuína, leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. É segunda de Pedro, irmão. É porque é tudo perto uma da outra. É 2 de Pedro 2, de 1 a 3, ele diz assim, agora estou olhando aqui, é 2 de Pedro, tá? E o 2 aqui na frente. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Paulo aqui está dizendo, o apóstolo Pedro está falando, que isso aqui é uma característica dos falsos mestres, a ganância, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Ele pega tudo que entra para ele é o dono, ele é tudo. Eles querem, eles apacentam o rebanho, mas não por amor a esse rebanho. Eles não têm as pessoas como ali pessoas que precisam ouvir o evangelho, como ovelhas do Senhor, mas ele olha para cada uma dessas pessoas que ele sabe que dali é o lucro deles. Essas pessoas, elas são negócios para eles, e não o ser humano, uma alma que precisa de Jesus. É assim que eles trabalham. Paulo diz que essa é a característica do falso profeta, como Pedro também afirma. E ele disse que eles são também contrários à contribuição. Isso assim também é todo aquele que é contrário à contribuição. É falso, não é verdadeiro, porque ele só lembra de si. Como os falsos mestres, eles lembram somente de si. É isso que eles olham. Paulo, como também Pedro, ele fala do apego aos bens materiais. E isso é o maior problema para muitos crentes infiéis a Deus. O apego aos bens materiais é o maior problema para muitos crentes infiéis a Deus. Então é necessário praticar o que a Bíblia diz. Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aí depois o crente, as coisas não estão indo bem para o lado dele, ele é infiel para com Deus, não é? Não dá um centavo. Aí depois vai pedir oração da igreja, pedindo que Deus o abençoe. Mas como que você quer a bênção de Deus se o cidadão, a cidadã é desobediente a Deus? É infiel para com Ele, não quer comprometimento nem com Ele, é contrário à vontade dEle, é contrário ao trabalho dEle, não quer ver o progresso do trabalho do Senhor. Assim, a Bíblia nos diz que não devemos fazer. Devemos compreender e nos comprometermos e praticar o ensinamento que a Bíblia diz. Esse é o ensinamento que a Bíblia passa para essas pessoas. Porque eles devem aprender o que está na Escritura Sagrada. Também você, lembre-se bem disso. Aprenda o que a Bíblia diz. O crente que confia em Deus jamais temerá fracasso financeiro. O crente que confia em Deus, ele não teme o fracasso financeiro, pois ele contribui com o dízimo e confia nas promessas de Deus, que são infalíveis. Ele sabe que Deus abençoa. Todos os dias ele é abençoado por Deus, e já há uma gratidão dele para com Deus, porque, amados, ele sabe que Deus tem o abençoado todo dia. Você não acorda de manhã cedo? Você acorda de manhã, você toma seu café, você vai para o trabalho, você volta à tarde, se almoça, merenda, janta, dorme, e acorda de manhã, liga teu ar-condicionado, dá no final do mês, tu paga a tua energia, conta de água, tu paga tudo isso. E me diz uma coisa, isso tudo pertence a quem? A Deus. Você é apenas um mordomo. Então, pastor, se pertence tudo a Deus, eu não vou pagar, ele que pague, né? Não, tudo pertence a ele. Agora ele diz que você tem que pagar aquilo que você consumiu como cidadão, como cidadã. Tudo pertence a ele. Ele diz que daqui ninguém leva nada. Você já viu alguém levar alguma coisa daqui? Não, não é isso? Eu estava olhando aqui na sexta-feira, o corpo do irmão Efraim dentro de um caixão, estava com paletó, tudo isso. Mas foi para a sepultura. Foi para a sepultura, não foi com ele. Ele foi, a parte espiritual foi a presença de Deus. Então o crente, ele não tem, porque ele sabe que Deus abençoa. Abraão é o primeiro crente a contribuir com o dízimo. Foi pela fé que ele contribuiu. O dízimo, irmãos, é uma fé, é por fé, é confiança em Deus, é confiar em Deus. Bem, assim também, todo crente que confia no Senhor como dono de tudo, ele contribui, porque ele sabe que Deus é o dono de tudo que há no mundo. No Salmo 50, no versículo 12, ele diz: se eu tivesse fome, não tu diria, porque tudo é meu, o céu e tudo o que nele contém. Deus não pediria nada a você. Se ele quiser alguma coisa, irmão, se ele precisasse de alguma coisa disso aqui, ele não pediria nada de ninguém, porque tudo é dele. Agora pensa, quando chega a noite, você faz o quê? Quando você vai dormir, você ora? Pelo menos isso ainda você faz, isso você ora? Por que você vai orar? Por que você ora a Deus? Por que você conversa com Ele? Porque você sabe que Deus, Ele é o dono de tudo, que Ele te dá proteção, Ele pode te dar segurança. Ele, e somente Ele pode fazer isso, e você não pode fazer mais nada. Qual é o teu comprometimento com Ele? Irmãos, você está vendo para cá? O rei está voltando. Agora, quando o rei, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que vai voltar como rei, quando ele voltar, eu te pergunto, você ainda vai contribuir com o dízimo das ofertas? Não. A época de você contribuir é agora, meu amado, para que a igreja possa trabalhar fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor é preciso ser feita. Contribuir com alegria é um dever do cristão, é ser comprometido com Deus, pois não desconfia de Deus, ao contrário, ele confia no Senhor. Amados, somos simples mordomos do Senhor.
Nós somos simples mordomos do Senhor. Veja o que diz aqui, vamos ver aqui Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 31. Mateus, capítulo 6. Vamos olhar para o versículos 25 até o 31, que diz aqui as Sagradas Escrituras. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Foi para 26. Assim diz as Sagradas Escrituras, Mateus 6, 25 a 31, ele diz assim, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Então veja bem, aqui a Bíblia diz que você não anda ansioso. Você sabe que a ansiedade, ela é um mal terrível, né? A ansiedade, ela causa várias coisas misérias na vida da pessoa. Tem um transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E Jesus está dizendo assim, olha, por que tu andas ansioso com a tua vida, com que amanhã? Isso também vai complicar a tua vida, a tua saúde, teu emocional. Mas a ponto de você também não querer contribuir com medo do fracasso financeiro, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Cuidado, porque o fracasso pode vir até você, sem você mesmo contribuir com a causa do Senhor. E o terceiro argumento apresentado pelos antidizimistas: o espanto com a soma dos 10% que contribui. 10%, eu ganho R$2.000, vou dar R$200, eu vou ficar com R$1.800. R$200 eu poderia comprar um bocado de coisa ainda, né? R$200 dá para ajudar a pagar a conta de luz. 10%, sim, é muito, 10%. Esse é o terceiro argumento que as pessoas apresentam. 10% é demais. Bem, mas o que é mais lamentável é que essas pessoas esquecem, né, dos 90. Crescem os olhos nos 10 da contribuição santa. Os 90, eles esquecem que ficam no bolso dele. Ficam lá no bolso dele. Ele mete no bolso. Olha para os 90. Aí diz assim, não, Senhor, 90 é demais, eu não vou querer os 90. Eu vou ficar com os 10. Vou ficar com os 10. Então, eles crescem os olhos nos 10 e esquecem que Deus deu 90% para você gastar, administrar como você quiser para a glória de Deus. Veja bem, você pode gastar como você quiser, aí depois as consequências. Se não for um gasto, um investimento. Você sabe qual a diferença entre gasto e investimento? Investimento é aquilo que você investe e você tem retorno benéfico para você. Gasto é aquilo que você usa o dinheiro tudinho e não tem nenhum benefício para você. Não traz retorno para você. Essa é a diferença básica entre aqui os dois. Então, os 10% são do Senhor da glória, que dá a luz, o ar que respiramos, a vida, a saúde, o trabalho e o próprio salário. E acima de tudo, a salvação eterna. Você olha assim e diz, ô Senhor, manda hoje um solzinho, Pai, porque está chovendo muito, está chovendo, nós estamos na época do inverno.
manda aí um sol para nós, né? O ar que você está respirando. Você já pensou tudo isso? A vida, você está vivendo por causa de quem? De Deus. Ou você está igual o ímpio que não reconhece, aqueles ímpios terríveis, ruins, que não reconhecem que Deus dá a vida. Você é assim? Então lembre-se do que a Bíblia está dizendo. Mas acima de tudo, irmãos, Deus lhe deu vida eterna, salvação eterna para você morar com Ele nos céus. Agora você pare para pensar também que para você se converter hoje, alguém falou para você, não foi isso de Jesus? Você sabe, Missão Brasileira Batista da Fé. Você sabe porque tem esse nome, Missão Brasileira Batista da Fé? Porque a Missão Batista da Fé dos Estados Unidos enviou missionários ao Brasil para anunciar o Evangelho aqui no Brasil. E sabe o que aconteceu? Aqui ela ficou como Missão Brasileira Batista da Fé. Esse nome vem da Missão Batista da Fé dos Estados Unidos. Mas os missionários, pastor Haroldo Brett, João Rett, John Brandon, tantos outros que vieram, deixaram a pátria deles e vieram trazer o Evangelho aqui. Deus te deu salvação, Deus te deu vida, e é para você então agora contribuir com o serviço dele, contribuir com alegria, né? Pastor, eu tenho vergonha de dar só R$1 de dízimo, eu ganhei só R$10. Tenho vergonha não, meu, sabe por quê? Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você acha que R$1, você está com vergonha, diz, não, mas é só R$1. Quando você chegar, que tiver de idade de R$100, você vai achar que é muito. R$1 é pouco, você não deu. Mas quando chegar nos R$100, você vai achar que é muito. Você vai achar que é muito. O crente que não crê, você crê ou não crê nessa afirmação da Bíblia? Então, contribua com alegria o trabalho do Senhor. Isto, irmãos, é falta de visão espiritual. O crente que tem esse pensamento, ele não tem visão espiritual. Isso quer dizer, não ama a causa de Cristo. O que interessa a esses crentes é o que lhe pertencem à igreja. Dane-se, deu jeito dela, não é isso? Os outros irmãos que contribuem para pagar a conta de energia do final do mês, mas é bom, né? Principalmente quando está no verão, liga as ar-condicionados, né? Aí aqui nós estávamos no dia aqui no sábado da Jubafé, que veio do aniversário, esse tempo ficou lotado, deu umas 220 pessoas aqui dentro, ficou lotado. Agora você já imaginou, se não tivesse esses ar-condicionados, nós tínhamos mandado limpar, ele estava limpinho os bichinhos, olha. E estava frio. Mas você sabe que isso aí custa verba, custa dinheiro. O homem cobrou para limpar. E no final do mês, a conta de energia chega, mas temos que pagar também. Então, Deus é o dono de tudo. Isto, irmãos, é falta de visão espiritual, é falta de conhecimento bíblico, é não estar comprometido com a obra do Senhor. Não está comprometido. Quarto argumento, a má administração da liderança da igreja é um motivo para não contribuir com o dízimo. A má administração. Primeira coisa, na contribuição, o líder ele tem que dar o exemplo. Se eu estou falando para vocês, é porque eu contribuo. Você já pensou? Se eu não contribuísse, aí você diria assim, o pastor fala, mas ele também não contribui. Aí eu poderia usar o argumento bíblico. Aí eu vou usar a razão. Os dízimos que vocês entregam aqui, daqueles que entregam, já foi tirado do salário de vocês, não é isso? Então o que eu estou recebendo é do dízimo que vocês já tiraram, então não precisava mais eu tirar. Não é verdade? Se eu fosse usar essa razão maléfica para não querer contribuir, prejudicar o serviço do Senhor. Só que os sacerdotes no Antigo Testamento também entregavam o dízimo.
é chamado dízimo dos dízimos. Então eu tenho que dar o exemplo e contribuir. E a má administração, como muitos têm feito, também não é desculpas. É claro que às vezes desestimula muitos crentes até a contribuir, porque ele vê o administrador eclesiástico administrando mal o que é do Senhor, a contribuição. E ele não vê em que isso é utilizado, nem presta conta. Não presta conta do que foi gasto. Ele é dever nosso, é obrigação do líder, obrigação dele, o dinheiro em que foi gasto. Vocês têm aqui na igreja todo mês a nossa sessão, que vocês sabem o quanto entrou e o quanto saiu e em que foi gasto, não é isso? Então, essa pessoa fica com parte do Senhor gastando consigo e ele acha que não é errado. E ele é um péssimo mordomo, enquanto um é um péssimo administrador, é um mordomo de péssima administração. O que ficou também, reteu o que é do Senhor, porque ele disse assim, bem, o pastor ou evangelista não está administrando as finanças da congregação ou da igreja como deve administrar, então eu não vou entregar o dízimo. Ficou com ele, ele gastou. Tu és um péssimo mordomo, está na mesma igualdade dele. Tu estás te condenando também, e assim Deus pode avaliar também, na mesma tua avaliação, Ele pode te avaliar também, como você avaliou o administrador. Ele pode dizer, eu também não vou te abençoar, porque você está ficando com o que é meu, não é teu, é meu, é meu. Então, ele não pode criticar o líder da igreja por má administração, pois ele é um infiel, e quanto também o outro é um péssimo administrador eclesiástico. Isto é um meio de fugir da responsabilidade, transferindo a culpa para o administrador. Ele transfere a culpa dele de não contribuir para o administrador, o pastor, o evangelista, seja aquele que estiver à frente. Seja pastor ou não, mas você está à frente do trabalho de Deus. Mas eu estou falando aqui da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Cabe a cada crente exigir que haja a prestação de conta do líder da sua igreja. Mas isso aqui é uma transferência de culpa. Eu não contribuo, a culpa não é minha, porque a culpa é de quem? É do pastor, do evangelista que está à frente, que está gastando o dinheiro da igreja, está administrando pessimamente. Por isso eu não contribuo, ele já ficou sem culpa. Ele tirou a culpa de si, lançou para cima do outro. Mas será que Deus, ele também fez isso? Não. Você é culpado diante dele pelo que você está fazendo. Imaginemos, irmãos, um crente infiel assumindo a administração da igreja. Será que ele seria um fiel administrador eclesiástico? Aquele que mete a mão do Senhor também não entregou, ele está acostumado a não entregar. Será que ele seria um bom administrador? Sendo um infiel, um mordomo infiel, ele seria péssimo administrador também, seria péssimo administrador. Então, a administração desse crente seria tão ruim ou pior que o administrador que ele o acusara ser péssimo. Vejamos aqui em Lucas, rapidamente, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10, e o que diz assim a palavra do Senhor? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se ele não contribui, porque o infiel administrador está administrando então, se ele fosse administrador também, seria a mesma coisa. E não há desculpa, ela diz, quem é infiel por causa do outro, se você chegasse lá para administrar também, você seria infiel.
Então, lembrando que a contribuição de dízimo e ofertas são reservadas por Deus para manter o quê? O seu reino aqui na terra. Isso aqui é para manter o trabalho de Deus, o reino dele na terra, para que nós possamos continuar evangelizando, pregando o evangelho. Nós temos o irmão Anderson, o evangelista Anderson, nosso missionário da missão, lá em Belém do Pará. E nós contribuímos para o sustento ministerial dele, da família dele. Fazemos isso. Nós tivemos que pagar as passagens deles, do missionário, para mandar para lá. Então, lembre-se, é assim que Deus mantém o trabalho dele aqui na terra. Para o crente fiel, nada o impedirá de contribuir com a causa de Deus, pois tem um princípio único, o dever de contribuir. É um princípio bíblico. E esse princípio aqui é o único, é o princípio de contribuir. Eu estou contribuindo para a causa de Deus. E eu sei que se o administrador ele é infiel, Deus vai trazer correção sobre a vida dele. Lembro-me de quando eu trabalhava lá no distrito, em uma determinada empresa, aí os colegas falaram para mim assim: irmão, lá perto, um colega disse: irmão, lá perto de casa tem uma igreja que o pastor, no domingo ele pega lá o dízimo dos irmãos, e sabe no meio da semana o que ele faz? Ele pega esse dinheiro e vai gastar na cerveja no bar. Mas esse não é um pastor de Deus, esse é um pastor do diabo, esse é um mercenário. E aí, sabe, aí eu estava conversando com um aluno lá do seminário, e ele estava dizendo que ele quando ele não era um crente, aí ele viu um camarada, ele falou assim, reservado uma mesa lá para trás, no bar, onde ele estava lá, e aí depois a dona do bar chegou com ele assim, estava conversando e disse: está vendo aquele ali? Está lá naquela mesa, lá ali reservado, assim, aquilo ali é o pastor. Ele saiu agora do culto, e veio para cá, para o bar. Como dizendo assim, vai encher a cara, né? Cachaça, com o dinheiro dos contribuintes. Esse é um infeliz miserável. O dia dele está reservado, a condenação dele, se ele não se arrepender. E eu disse para aquele colega do trabalho, eu disse: eu não quero ter nem estar na pele desse indivíduo que faz isso, e o nome de Deus sendo blasfemado. Então, irmãos, a entrega do dízimo, ela supera qualquer outra obrigação humana, pois ela trata-se de um dever cristão, ensinado e regulamentado por os ensinamentos bíblicos. Em toda a Escritura você vai encontrar a regulamentação da contribuição do dízimo das ofertas. Outro dia eu liguei para a irmã Roseni e disse: dá para nós contribuirmos com essa quantia aqui com o irmão X? E ela disse: dá, pastor, dá para nós contribuir. Então, irmão, vamos dar uma contribuição para esse irmão, que ele está precisando, necessitado. E se nós não tivéssemos esse dinheiro, como nós poderíamos ajudar o nosso irmão? A Bíblia está mostrando, irmão, isso aqui é um despertamento, é um alerta para você, como crente, servo de Deus, ser comprometido com a obra de Deus. Você sabe o que significa TDE? É porque eu estava estudando os transtornos de doenças emocionais, transtorno depressivo, tantas coisas mais, transtorno emocional. Aí eu disse: tem o TDE. Transtorno de doença espiritual. O cidadão vai adoecendo e ele diz que não está adoecendo. E os sintomas, quem que não está da mesma maneira dele, está olhando e está vendo que ele vai descendo. E você fala para a pessoa, ele diz, e essa pessoa diz: não, eu não estou assim não, eu estou bem. Transtorno de doença espiritual. Aos poucos, ele vai ficando descomprometido com a obra de Deus, com o serviço de Deus. A contribuição do dízimo é um resultado do transtorno de doença espiritual, falta de comprometimento com a obra de Deus, falta de visão espiritual, significa que ele não está em comunhão com Deus. E quantos outros por aí afora vão fazendo? A falta de amor, de estar com alegria no meio da casa de Deus.
Então é bom lembrarmos de que não se trata do dinheiro nosso, mas sim do dinheiro do Senhor. Fica mais o dízimo, pertence a ti ou pertence a Deus? Pastor, eu trabalhei demais, olha para ver um cabra desse ruim, gastando meu dinheiro. Teu não, é de Deus, ele está gastando o que é dos outros, é de Deus, não é teu. E você gasta o que é do Senhor, você também é tão péssimo quanto ele. Porque você está gastando o que não é teu. Então, lembrando que pertence ao Senhor, não devemos esquecer que a contribuição do dízimo e as ofertas é do Senhor. Vejamos, o Paulo diz em Romanos 2, 21 a 23, vamos olhar nessa última leitura aqui, Romanos, capítulo 2, versículo 21 a 23, olha o que o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui, Romanos 2, 21 a 23, e ele fala assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu, que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então, como é que você condena o outro e está também fazendo a mesma coisa? Não é? Você acha que o administrador ele está roubando dinheiro da igreja, ele não está prestando a conta porque ele está fazendo alguma coisa errada. Você está condenando ele pelo erro, por má administração. E você também está se condenando como um mordomo infiel para com Deus. Você condena um e está se condenando também. Você censura a igreja por uma administração, mas fica com o que pertence a Deus. Lembre-se de que o mau administrador receberá de Deus a recompensa. O mau administrador vai receber de Deus a recompensa. Eu digo para os irmãos, tem 3 coisas que eu peço a Deus, e vocês orem sempre por isso. Que Deus não me permita fazer isso. 1, tratar a igreja como se fosse minha propriedade. 2, com mão de ferro. E 3, com ganância. Por interesse financeiro. Eu estava até outro dia, essa semana que passou, eu fui ao médico. Lá eu estava conversando depois com a assistente social, e ela falando que as pessoas estavam se cadastrando para receber o Auxílio Brasil, né? Ela estava chamando para quem não tinha se cadastrado ainda. Aí depois eu fui lá para ela atualizar minha caderneta de pessoa idosa, né? Só não sou aposentado, não quero me aposentar, né? Aí eu disse que eu disse, graças a Deus eu não recebo esse Auxílio Brasil. Ela disse, o senhor não recebe, o senhor não é aposentado? Eu disse, não. Ela disse, o senhor vive de quê? Desculpa a pergunta. Eu disse, eu vivo do meu sustento. Aí ela riu. Aí eu disse, eu sou pastor. Ela, pastor, preciso da sua bênção. A pastor ganha bem, né? Ganha, filho. Você sabe o que ele ganha bem? Muita incompreensão. Muitas coisas que se você nem sabe o que o pastor ele ganha, ele recebe. Ele disse, mas, bem, o que Deus me dá para eu viver. Está dando para eu viver, graças a meu bom Deus, né? Eu vivo, meu Deus me sustenta. Deus tem abençoado os irmãos que contribuem. E sabe, irmãos, lembre-se de uma coisa, você que contribui. Cada coisa que eu compro é bênção, que Deus tem me abençoado e tem abençoado você. Você está nos abençoando porque está contribuindo o quê? Com a causa de Deus. É com causa de Deus. Esta camisa aqui, o Abraão disse, pai, só quer essa camisa? Perguntando se aceitava o presente. Oxe, se tiver mais, pode trazer, né? Se tiver mais, pode trazer. Irmãos, quando você pensa que Deus abençoa, só aqui na igreja eu estou há 15 anos, vou completando 16 anos, né? É 16, são 16 anos. 16, 22, completava, em janeiro agora é 17 anos. 17 anos aqui com os irmãos. E tenho contribuído com Deus. Eu já disse para os irmãos que o quanto Deus tem me abençoado. E o que mais me chamou a atenção em todos esses anos foi que Deus me deu uma lição
para nunca mais olhar para as pessoas e julgar pela aparência. Mas não era julgando que, digamos assim, que a pessoa... Eu olhei para aquela pessoa, eu estava necessitado, mas eu jamais imaginava que Deus iria suprir a minha necessidade através de uma pessoa que eu jamais imaginava que seria ela. Eu ia passando na rua, já disse para os irmãos, né? Todo vexado, que eu ia andando assim, 1000 por hora. Sabe? Porque quando eu estou andando meio vexado, eu quando estava mais novo, estava andando mais rápido. E bateu no meu ombro, que eu olhei, era a irmã, Fala, oi irmã, tudo bem, tudo bem? Ô pastor, eu estava tanto precisando falar com o senhor. Eu disse, fale irmã, fale. Como é que muita irmã? Fala logo que eu estou vexado e eu quero ir embora. Aí ela olhou para mim assim e disse, pastor, eu tenho uma oferta para o senhor. Me deu um choque assim, eu olhei para aquela irmã, eu tenho uma oferta para o senhor. Eu tinha guardado, mas eu não tinha por quem eu mandar essa oferta para o senhor. Graças a Deus que hoje eu me encontrei com o senhor. Irmãos, aí eu me lembrei de Elias e da viúva. Aquela pessoa não era uma viúva, mas também não era casada. E ela não tinha essas condições financeiras. E ela me deu aquela oferta. E quando eu cheguei em casa, que fui olhar, deu para suprir o que eu estava precisando. E era para comprar medicamento para o Timóteo, que ele estava com alergia. Estava faltando. E a única coisa, tinha que pedir perdão do Senhor, né? Pedir perdão a Deus. Aí eu não fui atrás da irmã pedir perdão, depois que cheguei lá eu ia dizer para ela, irmã, vem pedir perdão, porque eu jamais imaginava que daí da sua bolsa, irmã, ia sair essa oferta, olha. Eu imaginava que a irmã não tinha nada. Deus mandou Elias e disse, vai lá que eu vou te sustentar através de uma viúva. Então Deus nos abençoe, irmão, confia no Senhor, mas não contribua por necessidade. Concluindo, a igreja ela é a única entidade que tem as credenciais para administrar os dízimos e as ofertas do povo de Deus, plenamente consciente de que a detentora dessas intransferíveis prerrogativas são divinas. Então a igreja ela é a única autorizada por Deus para receber as contribuições dos crentes e administrar. Não é o pastor, não tem conta do pastor. Não é o pastor que recebe lá na conta dele. Não. É da igreja, ele chega e entrega na igreja, tá? E a comissão de finanças recebe o dinheiro e deposita na conta da igreja. Na conta da igreja. Eu nem pego nada do dinheiro que entra na igreja. Graças a Deus por isso. Porque tem quem cuide disso. Contribuir com o serviço do Senhor é um ato de fé e não de dúvida. Contribua com um ato de fé e não de dúvida. Deus abençoa o seu povo com bênçãos todos os dias. E ainda assim há crentes que não são gratos a Deus. Isso é muita ingratidão, né, irmãos? Deus abençoa o crente todos os dias. Todos os dias. Irmão, lá perto de casa, não vou contar, eu vou contar assim só uma coisa rapidamente, sabe? Tem um rapaz lá perto de casa que ele dava lá para uma pessoa lá, né, uma mulher, ele ajudava ela financeiramente. Mas ele parou de dar dinheiro, porque ele disse que se ele fosse dar um selim nela, ela não queria. Ele disse, eu não posso dar um selim, mas o meu dinheiro ela quer, né? Fica com o meu dinheiro. Era. Aí ele disse, cortado. Se eu não posso dar um selim também não tem dinheiro. Fechou a porta do dinheiro, não tem mais contribuição. Irmãos, na mesma condição, há muitos crentes assim. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não quer contribuir com a obra de Deus. Deus está te abençoando todos os dias. Seja fiel a Deus. Não deixe de contribuir para a manutenção do reino de Deus aqui na terra. Aqui é o único local onde você pode contribuir para o reino de Deus. É aqui na terra. No céu, você não vai precisar de contribuição nenhuma. Deus não precisa de dinheiro lá no céu. Também lá no céu você não vai evangelizar. Lá no céu você não vai para ir para o culto, você não vai sair para ir para o culto.
Porque você, lá é culto todo dia, irmão, você está dentro, está lá, você não dorme, não precisa disso. Está diante da presença do nosso Deus. O rei está voltando. Como está a sua vida de contribuinte, de um mordomo contribuinte com a obra de Deus? Você está contribuindo para o progresso do Evangelho do Senhor financeiramente? Se não está, faça um compromisso com Deus. Diga: Senhor, me ajuda a contribuir, a ser fiel contigo. Vamos orar. Querido Pai, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a todos quantos ouviram a Tua palavra, tanto, Senhor Deus, através dessa live, como também os que estão presentes aqui. Pai, ajuda aqueles que estão indecisos, estão, Senhor Deus, desobedientes em contribuir com dízimos e as ofertas, para que haja progresso no Teu reino aqui na terra. Tu bem sabes, Pai querido, que o dinheiro que entra é para, ó Deus, contribuir com o Evangelho, para ajudar, ó Deus, o Teu serviço. Quantos dependem das finanças? Nós pedimos que o Senhor venha abençoar aqueles que estão contribuindo, Pai. Abençoa-os, multiplica suas rendas, para que tenham com que contribuir com Tua causa. E aqueles que estão negligenciando, que o Senhor venha mostrá-los, ó Deus, e que eles estão, Senhor meu Pai, atraindo maldição para si, e são desobedientes, desonestos, e eles precisam comprometer-se com a Tua obra, e só há uma maneira de contribuir para o progresso do Teu reino, é aqui na terra, cada um contribuindo na área financeira, para o crescimento financeiro do Teu reino. Pedimos a Tua graça, abençoar os que estão enfermos, para que nos próximos cultos já estejam conosco, e abençoa os irmãos que estão desempregados, para que as portas de emprego, ó Deus, sejam abertas por Ti, para que eles tenham de onde tirar o seu sustento, Pai, e também contribuir com Tua obra, com Tua causa. Assim também como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, e traz-nos à noite para estarmos reunidos na Tua casa, juntos rendendo a Ti o louvor, a glória e a honra, como, ó Deus, o resultado da obra do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. Nós Te oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. O culto está encerrado.